Salmo 129. Vocês já abriram? Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram. Todavia, não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso levaram os aradores, me abriram longos sulcos, mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com o qual não enche a mão o seu ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoaremos em o nome do Senhor. Esse é um salmo que fala sobre a perseguição que Israel sofreu ao longo da história. Ele diz que desde a sua juventude ele experimenta a opressão, desde a juventude ele experimenta a perseguição, desde o Egito, passando por tantos outros povos, filisteus, amonitas, até mesmo chegar aos assírios e babilônicos. O povo de Deus tem uma história de opressão e perseguição, porque ele anda na contramão desse mundo. Ser cristão é andar num caminho que incomoda o império desse mundo e os seus súditos. E como é que a gente enfrenta a perseguição? Como é a realidade da perseguição? Eu queria, conversando com você hoje pela manhã, perguntar: você já foi perseguido por ser cristão? Alguém aqui já foi perseguido, já se sentiu sofrer fortes preconceitos por ser cristão? Quantos de nós hoje, parece que cada dia vai ficando pior, né? A gente ser cristão, a gente tem sido cancelado, tem sido envergonhado muitas vezes, tem sido excluídos. As pessoas não simplesmente não concordam com a nossa fé, mas temos sido taxados de que a nossa fé ela é ruim, ela é má, e ela precisa ser excluída da sociedade. E quando nós colocamos muitas vezes a nossa opinião, a gente é fruto de zombaria, há uma intolerância por aqueles que defendem a tolerância nos nossos dias. A intolerância da tolerância. Em nome da tolerância, os que têm defendido têm sido profundamente intolerantes para conosco. Não é verdade? Vocês precisam tolerar aos diferentes, mas o discurso deles em prol da tolerância arrasa com a gente, humilha, nos persegue, nos exclui. E isso passamos hoje. Mas quando a gente olha para o Salmo, o Salmo está tendo esse mesmo sentimento que a gente sente hoje, de perseguição. Parece que é proibido crer no que a gente crê. Isso não é novo. Isso faz parte da história do povo de Deus. E esse Salmo fala sobre o povo de Deus atravessando a opressão, perseguição, mas como Deus foi livrando ele ao longo da história. Quando você olha para esse salmo, não dá para saber em que momento ele foi escrito, porque Israel ele passa por perseguição tantas vezes que pode ter sido logo depois do Egito, pode ter sido depois dos filisteus, pode ter sido depois do retorno depois da Síria ou depois do retorno babilônico, de tantos outros momentos que Israel atravessou esse tipo de perseguição. Mas esse é um cântico que a gente sabe de romagem, que é pessoas que já viviam em outros países, porque tinham sido levados cativos em algum momento, e Deus já tinha liberado, e eles agora têm a liberdade de algumas vezes ao ano, peregrinar para Israel, para as festas, celebrando, e eles vêm olhando
a história, olhando para trás, dizendo: fomos perseguidos, humilhados, fomos tratados com vexame, sofremos, apanhamos, mas o Senhor tem nos dado de libertação em libertação, vitória em vitória, e nós podemos voltar para Jerusalém e continuar adorando ao nosso Deus. O Salmo, ele está organizado e estruturado assim. Ele primeiro fala do passado. Ele vai dizer e vai lembrar que o povo de Deus sempre foi perseguido, desde a juventude, desde quando ele surgiu, mas ao mesmo tempo Deus sempre livrou. No segundo momento é a parte difícil do Salmo, onde ele olha para o futuro. E ele faz um tipo de oração que a gente chama de imprecatória. É como se ele amaldiçoasse os inimigos, trazendo a ideia de que no futuro eles criam que, ainda que eles estão sofrendo ou sofreram injustiças, perseguição, no futuro o Senhor faria justiça para com o seu povo. Os inimigos seriam derrotados, seriam esquecidos por Deus. O que nós precisamos saber sobre a perseguição da igreja hoje? Primeiro, vamos olhar para o passado, versículo 1, 2, 3 e 4. E ele começa dizendo: muitas vezes, desde a juventude. É assim que começa os primeiros 2 versos, repetindo isso por 2 vezes pelo menos. Muitas vezes, desde a juventude, eles olham para trás e começam a lembrar, dizendo: muitas vezes fomos oprimidos, angustiados. E isso fez parte da história de Deus, e isso já serve para mim e para você. Se somos o povo de Deus, olhe para mim, não estranhe a perseguição. E a primeira lição que a gente aprende desse salmo é: espere ser perseguido. Perseguição faz parte da própria natureza do povo de Deus na terra. Seremos perseguidos, como sempre fomos. A Bíblia atravessa uma história de perseguição. O povo de Deus tem uma história de opressão. O mundo contra o povo de Deus. Como diz Gênesis 3:15, por causa do pecado, a descendência da serpente, aqueles que querem andar segundo a voz do diabo, desse mundo, eles estarão em guerra contra a semente de Eva, o povo de Deus. Há uma guerra estabelecida desde Gênesis 3:15, o povo de Deus sendo perseguido pelo povo do mundo. Assim descreve as Escrituras. Por isso ele diz: desde a minha juventude, agora na NVT, para facilitar o nosso entendimento, desde a minha juventude, meus inimigos me perseguem. Que todo Israel diga: desde a minha juventude, meus inimigos me perseguem, mas nunca me derrotam. Quando a gente olha para a história, quando ele fala da juventude, quando a gente olha Oséias 11:1, quando o profeta Oséias fala da juventude de Israel, ele se refere aonde? Ao Egito. Ele nascendo, tendo como um parto, saindo do Egito para ser o grande povo de Deus. Então ele se refere desde o começo do povo de Israel. O povo de Israel estava no Egito, sofrendo opressão na mão de Faraó, que colocou cargas pesadas sobre Israel, cargas de trabalho e sofrimento e açoite, escravidão. E quanto mais o tempo passava e quanto mais Deus falava por meio de Moisés ao Egito, mais Faraó aumentava a opressão, aumentava a carga, e o povo sofria na mão de Faraó. Mas não para aí. Quantas lutas, para quem já leu a Bíblia, quantas lutas, quantos amalequitas, quantas lutas, quantos filisteus, quantas vezes o povo foi levado cativo, até mesmo os grandes cativeiros, o reino do norte sendo cativo pela Síria, o reino do sul sendo cativo pela Babilônia, as nações do mundo tentando destruir o povo de Deus. Na verdade, quando a gente olha a história de Israel, e o pastor Afonso, alguém que é muito interessado nesse assunto, sabe que Israel esteve em guerra em toda a sua história, até os dias de hoje. Sempre os olhos do mundo contra o povo de Deus.
há uma grande disputa. E essa disputa é tão dura que no verso 3, olha como ele descreve a dureza da opressão. Assim, a gente não sabe o que é opressão, a gente fica chateado porque zombam da gente, fazem bullying da gente, porque o professor da faculdade nos humilha, nos chama de ignorante, porque os nossos amigos dizem que nós somos homofóbicos, malucos, preconceituosos, mas a perseguição do povo de Deus em outros lugares do mundo, hoje, enfrentam morte de verdade, são expulsos da família, são apedrejados na rua. Eu estou falando da época que a gente vive. E quando a gente olha para Israel, ele descreve com uma metáfora a perseguição, dizendo: em minhas costas estão cobertas de ferida, NVT, como os longos sulcros feitos pelo arado da terra. O arado é uma ferramenta que era puxada por bois e que tinha uma lâmina que ia cortando o solo onde se jogava a semente. Ele cria aquilo como metáfora, dizendo: eles passaram o arado nas nossas costas e nossas costas estão feridas. A ideia das costas feridas, eu coloquei até uma imagem, é uma ideia de que daquilo que fazia os chicotes dos opressores na costa dos judeus quando eles eram escravos. Eles olhavam para as suas costas e olhavam as marcas, literalmente as marcas da opressão. Mas será que isso só é para o povo de Deus do Antigo Testamento? Será que a perseguição deve ser esperada para o povo de Deus do Novo Testamento? O que é que o Senhor Jesus diz? Capítulo 5, verso de 11 a 12. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Quem acha que isso se cumpre na sua vida aqui? Ele diz: é assim que será. Fiquem felizes, porque assim vai acontecer. Regozijai-vos, exultai, fiquem felizes. É o que Jesus diz. Essas palavras são do Sermão do Monte, do nosso próprio Senhor. Porque é grande o vosso galardão nos céus. Por quê? Porque assim perseguiram os profetas, o povo do Antigo Testamento. Eles, assim como perseguiram os profetas, o povo de Deus, aqueles que vieram antes de vós, assim vocês também serão perseguidos. Esperem a perseguição, não estranhem a perseguição. Talvez fosse até bom dizer: estranhe quando você não for perseguido. Ainda em Mateus, no capítulo 10, ele ainda vai dizer, como isso faz parte da própria natureza do povo de Deus, ele vai dizer: eis que vos envio como ovelha para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Palavras do Senhor Jesus. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão a tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Isso aconteceu com Paulo, aconteceu com nosso Senhor Jesus, aconteceu com Pedro, aconteceu com Paulo, aconteceu com os apóstolos, aconteceu na igreja primitiva. Agora mesmo, nós estamos passando por um período onde um pastor em Belo Horizonte, há poucas semanas atrás, por causa de uma palavra que ele usou no púlpito, em função dele estar pregando em Gênesis, em vez dele usar a palavra homossexualidade, ele usou a palavra homossexualismo. Ele foi denunciado no Ministério Público e ele precisou fazer um termo de ajustamento de conduta para corrigir nas redes sociais da igreja a palavra certa. Não é só naquela época que a gente vai ser levado ao tribunal, não. Está acontecendo hoje. Quantas lutas, quantos desafios. A gente até tem brincado aqui, às vezes, entre os pastores. Somos 30 pastores na Maranata. A gente se reúne toda terça de manhã. A gente às vezes brinca: está quase chegando na hora da gente ser preso. Está quase. Por minha causa sereis levados à presença dos governadores e de reis para lhes servir de testemunho.
A eles e aos gentios. E quando ele vai mais para o verso 36, ele vai falando sobre a perseguição, ele diz, e não vim trazer paz, mas espada, e ele vai dizer, e os vossos inimigos serão os da sua própria casa. Isso não é porque a nossa guerra é contra a carne ou sangue, não é porque as pessoas são ruins, não, é porque é uma luta contra o pensamento do mundo. Com todo o amor, minha mãe está sentada ali, mas é uma história que eu gosto de contar porque é engraçada. No meu primeiro retiro de carnaval, tão bom, eu estava jogando paquerar, viu, irmão? Quem quer casar com as irmãs da igreja, senão fica sem paquerar, vai ficar de patitio, patitia, não pode. E eu lá no retiro, quando mamãe descobriu que eu estava no retiro, ela foi me buscar e foi debaixo de chinelada. Imagina você sair, um jovem, debaixo de chinelada de um retiro, com todas as suas paqueras, apanhando da sua mãe. Mas já se arrependeu, né, mãe? Glória a Deus. Está aqui agora. Ela está chinelada em mim, se eu não vier para a igreja agora, né? Mas quando você vai, por exemplo, para o mundo muçulmano hoje, os próprios pais, em alguns locais, são orientados a excluir ou até matar os próprios filhos ou parentes que se converterem ao cristianismo. Gente, isso não é coisa de filme, não, é porque é longe da gente. Mas isso acontece hoje. Acontece hoje. Tem até um filme, uma série de filmes que tem trabalhado o problema da perseguição no tempo de hoje, que é está até no cinema agora, Deus Não Está Morto. Tem 1, 2, 3, 4. No 1 aparece uma moça que ela é expulsa de casa de uma família muçulmana quando ela se converte. Quem já assistiu esse filme? Isso é verdade, gente. E o pai dá uma surra nela. E ela é expulsa de casa, sendo que ela morava nos Estados Unidos. Eu não estou falando de alguém que morava no Afeganistão, não. Espere ser perseguido. Perseguição faz parte da história da igreja. Eu coloquei uma série de dados que você talvez não saiba. Nós estamos na pior época de perseguição, de número de mortos e perseguidos de toda a história do cristianismo. E porque você está no Brasil, e porque algum motivo que a gente não consegue entender ao claro, essas informações não são tratadas pelo mundo e nem divulgadas. Mas a história, até hoje, 70 milhões de cristãos já foram mortos por causa da sua fé. 45 milhões, ou seja, 60% do número todo, aconteceu aonde? Na igreja primitiva, em Roma? Aconteceu no século XX. A grande maioria dos cristãos por causa da sua fé. Você sabia disso, meu irmão? Esses slides vão estar no nosso grupo, que vai correr pela... Tem a fonte, se você quiser pesquisar. E só nos últimos 10 anos, 160 mil crentes morreram pela sua fé. Por que ninguém fala isso? Eu não sei. E quando tenta falar, como o próprio nosso presidente tentou tocar nesse assunto de algumas vezes, é tido como maluco, né? Atualmente, um cristão é assassinado a cada 5 minutos. De cada 10 perseguidos em países islâmicos, 7 são perseguidos por serem cristãos. De 1945, ou seja, da Segunda Guerra Mundial para cá, 10 milhões de pessoas tiveram que sair dos seus países por causa da sua fé. Gente, isso não é conto da carochinha, não. Estou falando de dados, números, daquilo que acontece agora, bem pertinho da gente, nos últimos 60 anos. E agora, a gente vive a perseguição do século XXI. No mundo do Oriente, eles têm que fugir, eles podem ser apedrejados, mortos, mas a gente também
sofre perseguição aqui. A gente sofre por meio dessa intolerância, daqueles que defendem a tolerância e querem nos calar, nos proibir de participar das conversas, do debate público. A Bíblia tem que ser expulsa das universidades, das escolas. Você, se quiser crer, tem que crer escondido, a sua vida privada, dentro da sua igreja. Você não pode mais ter o direito de crer na rua. Perseguidos. Estão aprisionando a nossa fé, como se fosse possível você crer na fé cristã, que ela domina toda a sua existência, e viver uma fé na igreja, em casa, e viver de outra maneira quando está na faculdade, no trabalho. Nós somos um só. Quantos aqui já se sentiram silenciados na faculdade? Aqui dos jovens ali. Ou envergonhados? Quantos professores aqui de escola já foram constrangidos por causa da sua fé no ambiente de escola ou de sala de aula? Essa é a realidade dos nossos dias hoje. Vou contar uma história recente. Às quartas-feiras, eu estou dedicando as quartas à noite para fazer acompanhamento dos jovens e adolescentes e crianças na escola aqui do bairro, como capelão. E eu converso com muitos dos jovens lá. E lá é sempre falado para mim, olha, cuidado, não fala de Jesus, cuidado, como você vai abordar? E eu faço assim, eu vou lá para ouvir, para dar orientações, mas uma das perguntas que eu pergunto é qual é a sua fé. Se ela me diz que ela é cristã, eu fico mais à vontade para... Eu não estou desrespeitando a família dela, nem ela, nós estamos falando da mesma fé. E um rapaz começou a chorar, abriu tanto o coração e chorou. E no final, eu estava tão tocado que eu perguntei, posso orar? Eu sabia que ele era crente, de família de crente. Eu posso orar por você? Ele, nós oramos. Nessa hora, você acredita que entrou uma professora, abriu a porta, fechou a porta. Quando acabou, ela entrou de novo, sentou na cadeira do meu lado e disse, como é a sua abordagem? Esse é o mundo que a gente vive hoje, irmãos. Nessa hora, meu coração fez Não, aqui eu faço uma escuta qualificada, calma, né? Antes que não me deixem mais voltar, né? Porque a religião que a gente enfrenta, a grande religião, a religião majoritária hoje do mundo, e eu tenho colocado assim, é a religião do pós-modernismo. Isso é uma religião, gente. Essa religião do que nada é verdade, tudo tem que ser livre, tudo pode, o importante é ser feliz, precisamos nos libertar dos tabus, e no mundo do Ocidente esses tabus é a cultura judaico-cristã, e papapá, e todo mundo tem comprado essa religião, e essa religião é a religião que nos persegue hoje. E aí, nós cristãos somos vistos com um escândalo nesse mundo. Por causa das nossas posições em matéria de família, sim ou não? Em matéria de sexo. A gente tem um escândalo quando você fala sobre as opiniões suas, cristãs, sobre sexo na faculdade, entre seus amigos, na escola. Você é um louco. Sobre drogas, sobre educação. Quando a gente vai discutir educação, dentro de pedagogia. Tem alguém aqui que é pedagogo? Tem? Discutir educação na pedagogia, com a mentalidade cristã. Isso é um débil mental, praticamente. Como diz meu filho, um babyloide, né? Quando a gente vai falar sobre moral, valores, entre milhares de outras coisas. E aí como é que a gente é taxado? Retrógrado. Isso aqui é só os nomes bonitos, né? Porque aqui no culto eu não ia botar os feios, né? Retrógrado, reacionário,
repressor, fascista, antidemocráticos, machistas, homofóbicos, fanáticos, misógino, exato, negacionistas. E assim nós somos, os ridículos. E aí eu faço uma aplicação para você. Isso serve muito, acho que às vezes os jovens se sentem mais assim. Quando a gente olha para a realidade do povo de Deus, não espere ser fiel à Bíblia e ser popular ao mesmo tempo. Não espere achar que você vai ser fiel à Bíblia, colocar suas opiniões e vai ser o cara mais popular da escola, o professor mais popular da faculdade. Não espere isso não. Espere ser perseguido. Espere receber crítica, chacota. Porque é assim a história do povo de Deus. Assim perseguiram os profetas, assim perseguirão vocês e falarão toda sorte de mal contra vós, vos caluniarão. Eles vão fazer espantalho da nossa fé, não é isso? Por exemplo, eu posso dizer isso dentro da minha comunidade. A internet às vezes atrapalha a gente de falar algumas coisas, que a gente fica um pouco constrangido. Mas a gente sabe que a gente não é homofóbico. Ainda que a gente tenha opiniões morais sobre sexo, que divergem de uma parte da população, em nenhum momento eu tenho zero, e assim como você, vontade de dar uma pedrada num homossexual. Zero. Pelo contrário, a maioria de nós tem amigos homossexuais. Quem tem um amigo homossexual? Você é homofóbico, é? Mas eles vão fazer espantalho e vão dizer coisas contra nós para dizer que nós somos doidos. Perseguição. Porque nós estamos andando em rota de colisão contra o pensamento do mundo. Mas, em segundo lugar, confie em Deus. Não tenha medo disso não. Porque ao longo da história, pode passar, Lucas. Ponto 2. Confie em Deus. Ao longo da história, a igreja foi perseguida. O povo de Deus foi perseguido. Mas ao longo da história, olha as expressões que ele diz. Mas nunca me derrotaram. Amém, irmãos? Eles podem perseguir, se levantar contra a igreja, mas o Senhor, porém, justo, me livrou da corda dos injustos. Porque eles não estão guerreando contra nós. O que a Bíblia vai dizer, o que ele vai dizer. Ele vai dizer que eles estão se levantando contra Sião, contra o povo de Deus. E quem se levanta contra o povo de Deus, aonde há a presença de Deus, Sião, é onde havia o templo, onde havia o pacto, onde havia o povo. Ele está colocando quando ele diz, aqueles que se levantam contra Sião, eles estão se levantando contra o próprio Deus. Vou ilustrar isso com uma história do Novo Testamento. Quem foi o maior perseguidor no início da igreja cristã? Paulo. Quando Deus se levanta contra Paulo, e Paulo então, naquela visão, ele cai de joelhos diante de Deus, o que que Cristo fala para Paulo? Paulo, por quê? Persegues a igreja? Não. Porque me persegues. Quem se levanta contra nós, está se levantando contra o próprio Deus. E Deus está dizendo, eles estão arranjando briga comigo. Não tenha medo. Não retroceda. Não se esconda. Não abandone. Fique firme. Deus está do nosso lado. Por isso era um cântico de vitória, um cântico de confiança. Em uma história de perseguição, mas era uma história de perseguição e libertação. Vocês lembram do Egito? Perseguido no Egito, sofreram no Egito, mas um dia Deus levantou Moisés, e quando Deus anda no meio do povo, o mar se abre, eles atravessam ao mar de pés enxutos, as 10 para guardar o seu povo diante da opressão do mundo. Deus está do nosso lado e Ele vai nos guardar, proteger e fazer milagres.
E mesmo quando a nossa vida for tirada, você lembra do primeiro Marte? Quem foi o primeiro Marte? Estevão apedrejado. Assim, Deus não esteve com Estevão. Ele olha para o céu, ele olha o céu aberto. Porque até quando tirarem nossa vida, ainda assim, eles não podem nos roubar nada. Pelo contrário, eles nos levam para mais perto do nosso Deus. Acham que estão fazendo mal? Estevão olha para o céu de volta para casa. E ainda mais, apesar de toda a perseguição, Israel é uma boa ilustração. O mundo é contra Israel há quantos anos? Uma naçãozinha desse tamanhozinho. Rapaz, o bicho ainda está lá. E a gente vem para a igreja. Jesus foi perseguido e morto, nosso Senhor. Todos os apóstolos foram perseguidos e mortos. Roma levanta um grande levante contra o povo de Deus. De fato que muitos foram entregues a ser comidos por feras, outros foram feitos gladiadores, outros foram queimados vivos, outros foram crucificados, mataram milhares e milhares de cristãos. Muitos cristãos eram apedrejados nas ruas, até por povos pagãos, porque eles eram considerados ateus e atraíam maldição. Os cristãos, gente, os cristãos, porque não acreditavam nos deuses pagãos, eram considerados ateus e por causa disso eram apedrejados na rua por pagãos. E eles eram perseguidos até pelos judeus, mortos pelos judeus, como Jesus e os apóstolos. Paulo principalmente sofreu tanto. Eles foram perseguidos e caluniados. Por exemplo, se você pega o livro do Justo Gonzalez, ele descreve que os cristãos eram vistos pelo mundo pagão porque os cultos eram fechados e eles comiam o sangue e o corpo de Cristo. Então, sabe o que se falava nos escritos do mundo romano encontrado hoje? De que os homens cristãos, eles eram pagãos, pagão seria um elogio na época, eram ateus, que comiam crianças, bebiam sangue, casavam entre irmãos e que não acreditavam em Deus. Assim que a igreja no passado era ao contrário, né? Eles são os ateus, caluniados. Nós fomos perseguidos pelos persas. Teve um decreto que o rei persa deu, influenciado pelo auxiliar dele. Como é que é o nome? Mardoqueu? Mardoqueu é o tio de Esté ou o inimigo? É o tio. Como era o nome mesmo do Amã? Manda aniquilar todos os judeus. Mas por causa de uma mulher que Deus colocou lá, glória a Deus pelas mulheres, amém? Uma mulher, a rainha Esté, que entrou na presença de Deus e jejuou e se colocou como representante do povo diante do rei persa, todo Israel foi salvo. Eles foram perseguidos pelos persas, perseguidos pelo mundo muçulmano, perseguidos pelos nazistas. Milhares e milhares de cristãos foram mortos pelos nazistas, perseguidos pela União Soviética Comunista. A política marxista de Lenin na Soviética defendia consistentemente o controle, suspensão e a eliminação de crenças e religião. Então, se perseguiu igrejas. Hoje na China, igrejas estão sendo destruídas. É só olhar na imprensa. Procura na imprensa. Quantas igrejas sendo destruídas na China hoje? Literalmente demolidas, outras sendo tomadas para fazer, para se tornar coisas, repartição pública. Mas em meio a toda essa perseguição, a igreja se acabou? Nós somos 2,5 bilhões de cristãos na face da terra. Eles podem perseguir o que quiser, é o que diz esse salmo, mas eles nunca vão nos calar. Eles não vão nos aniquilar, porque o Senhor Deus está do nosso lado.
Pelo contrário, o sangue dos cristãos ao longo da história são a força que irrigam, que regam o avanço do evangelho na terra. Não tenha medo de ser perseguido. Sempre foi a que deu fôlego. E por fim, ele olha para o futuro. E quando ele olha para o futuro, ele começa a fazer essas imprecações. Ele começa a falar coisas que como se fosse amaldiçoando os inimigos. E essa parte que talvez seja a parte que você tenha dificuldade de acompanhar, mas eu oro a Deus para que Ele ilumine a sua cabeça. Porque a ideia de quando ele começa a levantar as imprecações, é a ideia de que o juízo de Deus virá contra aqueles que lhes trouxeram tantas aflições. As imprecações são essas frases que aparecem agora aqui, que é: recuem envergonhados, sejam inúteis, sejam deixados de lado, a bênção de Deus não esteja sobre eles. E eles começam a lançar palavras de imprecações, de maldições contra os inimigos. O que eles estão fazendo ali? Eles entram em meio a tanta dor, de todo sofrimento, as costas feridas. Talvez filhos foram mortos, a esposa foi tirada, estrupada, acabada, destruída. Talvez o marido ainda está hoje escravo lá, sofrendo, enquanto ela conseguiu fugir com seus filhos. E ele está orando em meio a toda aquela dor, dizendo: Senhor, faz juízo contra esses homens maus. E ele faz duas partes, dizendo primeiro: sejam derrotados, recuem envergonhados, sejam inúteis os seus trabalhos. Eles oram para que Deus os amaldiçoe, abandonados por Deus, deixados de lado por Deus. Ele diz primeiro: sejam derrotados. Quando ele diz recuem envergonhados, é a ideia de que aqueles povos poderosos, por exemplo, como o Império Pérsia ou Babilônico, ele diz assim, que a arrogância dos opressores se torne em vergonha. Sejam derrotados, que as suas muitas conquistas que dominaram o mundo todo se transformem em derrotas e eles sejam destruídos pelos outros inimigos. Que aqueles que odeiam Sião, a cidade de Deus, a presença de Deus, entenda que eles não são inimigos nossos, eles são inimigos do nosso Deus. E se eles são inimigos de Deus, eles estão por receber o juízo que vem do próprio Deus. Era esse o entendimento que eles tinham. Que eles sejam derrotados, inúteis. Que todo aquele esforço, aquela conquista, toda aquela arrogância, conquista que eles tinham, não dê frutos. Porque quando ele usa a palavra inúteis, ou seja, suas vidas, obras, conquistas, apenas mais alto, mais elevado, mas ele não tem solo, ele não dá frutos, ele morre e seca com o sol, e ele diz assim: sequem os meus inimigos ao sol, que não tenham raízes, que ainda que elevados sejam mortos, secos, destruídos. Isso é oração dura, né, irmão? Será que você tem que orar assim? Vamos ver, calma, mas é a oração deles aqui. Está dizendo: não durará o capim no telhado, seu fim é certo, ele vai secar. Ele diz: sejam abandonados por Deus. Quando for fazer a colheita, que nós sejamos colhidos, mas os nossos inimigos sejam deixados no dia do Senhor. No dia que o Senhor vier fazer a colheita, os nossos inimigos sejam deixados de lado, sem a tua bênção. Que ninguém os abençoe e diga: a bênção está com eles, eles estão longe da bênção de Deus. E no dia do Senhor serão condenados. Como o pastor, naquele dia que o pastor Afonso pregou, no domingo passado, a parte do juízo de Deus que virá no grande trono do Senhor. O que a gente pode aprender das orações imprecatórias? Em primeiro lugar, o que você acha desse tipo de oração, hein? Vamos colocar na nossa vigília? Vai fazer parte da liturgia da célula, hora das orações imprecatórias, né? O que nós podemos aprender, então,
com essas orações imprecatórias? Primeiro, você precisa entender o contexto. Ele está orando em meio às feridas. Alguém aqui já foi profundamente ferido? Ficou magoado? E aí você falava o irmão chegava para você, você tem que perdoar. Perdoa, é assim que a Bíblia diz. Mas a vontade que você tinha era de esganar. Só acontece comigo, né, irmãos? Com vocês eu sei que não, graças a Deus, né? Vocês são tudo crente. Lembre que nós estamos falando de pessoas que ele compara, eles foram escravos, mortos, ele compara o seu sofrimento como se tivesse passado o arado na costa deles. Não é alguém só que falou mal de você na escola, é muito pior do que isso, é como alguém que estrupou a sua filha. Alguém que matou a sua mãe. Alguém que tirou seu pai de dentro de casa para fazer ele escravo. Que quando você olha o seu pai, você vê ele todo rasgado de açoites no corpo. Aí você diz para ele, ô irmão, só perdoa, né? Não estou dizendo que você não tem que perdoar. Pelo contrário, tem que perdoar. A questão é tão simples assim, só dizer para alguém, perdoa, e está tudo resolvido, obrigado, perdoei. Está de boa, pronto, já obedeci, está tranquilo. Pode dar uma lapada em papai aí, de boa, já até perdoei. Quer levar minha outra filha? Mas é alguém que, por mais absurdo que aquela fala coloca, é uma fala sincera de quem está ferido. E quando ele está ferido, ele tem duas opções: derramar toda a sua raiva contra os seus inimigos, ir para longe de Deus e fazer justiça própria, ou ele pode fazer o que diz a lei. O que diz a lei? A lei falava, não vingueis a vós mesmos. Antes, ele vai dizer, a vingança pertence ao Senhor. Está lá em Deuteronômio. Em Provérbios vai dizer, não digas, vingar-me-ei do mal. Espera, por quem fazer a vingança? Pelo Senhor, e Ele te livrará. No Novo Testamento, Paulo vai dizer, não vos vingueis a vós mesmos. Mas ele vai dizer, minha é a vingança. Eles poderiam sair para lá para entrar em guerra e querer matar as pessoas. Mas antes, em vez de vingar-se a si mesmo, derramar todas essas feridas e mágoas e ódios no outro, uma atitude de amor a ele é não vingar-se. Antes, pegar todas essas feridas, todas essas mágoas e derramar diante da presença de Deus. Esperando que a vingança não venha do meu braço, mas que a vingança venha de Deus. E aí a segunda questão é saber que, irmãos, a justiça de Deus virá. Eu acho que quando um povo, e eu sei que para nós parece assim tudo tão sensível, não fala assim, pastor, mas eu estou falando do cara que está seguido e teve a mulher apedrejada lá no Afeganistão por causa da sua fé. Falando de gente que está sofrendo de verdade, que tem a certeza de que realmente ele não precisa fazer justiça com as próprias mãos, mas ele pode ainda assim, sofrendo, ser pacificador, amar os irmãos, na certeza de que Deus vai fazer justiça. E horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Saber disso é um alento também para a alma diante das nossas injustiças. É um alento que me ajuda a obedecer Romanos capítulo 12. De amar os meus inimigos, de não me vingar. Mas poder dizer para a minha própria alma e para Deus, Senhor, eu espero a vingança que vem de Ti. E por isso, terceira lição que a gente pode tirar das orações imprecatórias, é que quando for ferido, derrame suas frustrações, dúvidas, raivas na presença de Deus. Não tenha medo disso não. Ali é o lugar de cura para o coração ferido. Ali
Talvez você chegou aqui com um coração amargo, amargurado, cheio de ódio, de raiva, de rancor. E você fica sem saber como lidar com aqueles sentimentos. Eu posso dizer para você, em vez de derramar suas murmurações contra Deus, indo para longe dele, reclamando de tudo que aconteceu, corra com todas esses sentimentos conflituosos para a presença de Deus. E coloque todas as suas angústias, feridas, às vezes ódio. Sim, não é que é correto simplesmente. Derrame na presença de Deus. E esse tipo de oração, irmão, deixa eu explicar uma coisa. Vou dar uma ilustração da quimioterapia e da aspirina. A gente precisa lidar com esse texto para você entender que muitas vezes nós estamos lidando com pessoas que sofreram abuso na infância, por uma pessoa que deveria lhe proteger. A gente tem gente que sofre de verdade. Ou até por circunstâncias que aconteceram na vida, que você talvez até culpou Deus. Deus, por que tu não me livrou? Esse é um tipo de oração, sim, vá na presença de Deus e ore, seja sincero e derrame o seu coração. Mas isso não é para aquele que está chateado porque a amiga não falou mais comigo, não é isso não. A gente não dá quimioterapia para quem está com dor. Aqui é para quem está lidando com sentimentos profundamente conflituosos, duros, de verdadeiro sofrimento. E a Bíblia, só no livro de Salmos, tem pelo menos 67 salmos de imprecações. E 70% dos salmos contém algum versículo de imprecação. Para você talvez não saiba como expressar seus sentimentos, pegue esses salmos, ore na presença de Deus baseado nele. Ali é um lugar seguro para você tratar o seu coração diante das duras perseguições dos inimigos. Você pode dizer que acabou meu tempo, né? O pessoal da mesa de som é assim. Tá bom. Eu queria dizer para você, sei que às vezes é difícil lutar com o sofrimento, com a perseguição, com as feridas que isso causa. Mas não é. Não tenha medo de sofrer as injustiças, ser envergonhado hoje pelo nome de Jesus, porque um dia esse quadro vai mudar. Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, todo aquele que disse assim, você é louco, ele vai olhar o teu Senhor voltando por sobre as nuvens. Todo aquele que disse, você é um maluco, te envergonhou e fez bullying, naquele dia nós que fomos humilhados seremos exaltados, porque o nosso Senhor Jesus que nos comprou, que morreu naquela cruz para sermos o povo dele e que nos chamou a experimentar todo esse tipo de perseguição e dor, um dia ele vai voltar e a vergonha vai se transformar em júbilo, a humilhação vai virar honra e nós reinaremos com ele para todo sempre. Toda a maldade da terra, aqueles que têm destruído as famílias, a sociedade, você não precisa fazer justiça com as próprias mãos. Naquele dia o nosso Senhor Jesus virá, estenderá um grande tribunal sobre a terra e toda a maldade será punida pelo nosso Senhor Jesus. Naquele dia o nosso Senhor vai dar fim a esse ciclo de perseguição que a gente sofre hoje. Vai ser o fim, porque naquele dia quando ele voltar, nós estaremos para sempre com ele, como diz Apocalipse 21, toda lágrima será enxuta, não haverá mais as forças desse mundo, não haverá mais o diabo, não haverá mais esses reinos desse mundo que andam contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus, contra as famílias, contra o nosso Senhor. Todos eles serão julgados, lançados no lago de fogo e nós viveremos para sempre com o Senhor Jesus, pela sua graça.
Essa é a maravilhosa graça de Deus. No passado, que nos livrou da vergonha do pecado, morrendo na cruz, que hoje vem. Lutamos contra a vergonha e contra o pecado desse mundo, mas naquele dia Ele vai nos salvar da presença do mal, do pecado, dos pecadores, da perseguição. Seremos livres para sempre. Porque Cristo morreu na cruz para nos livrar do pecado. No passado, o pecado que nos traz a morte, dos efeitos do pecado pela santificação todo dia, mas um dia Ele vai nos livrar desse mundo do pecado que nos persegue. O nosso Senhor Jesus. Por isso vale a pena sofrer perseguição hoje até o fim, porque nós não estamos no fim da carreira, estamos no começo. É visando o dia do Senhor Jesus. É para lá que devem estar os nossos olhos. Mesmo que precise sofrer ou até morrer hoje, o máximo que eles podem fazer é abreviar a nossa chegada à presença do nosso Senhor Jesus. O motivo das nossas vidas. Fica de pé comigo. Senhor Jesus, diante de toda a perseguição que o mundo tem contra nós queremos orar dizendo que temos a honra e o prazer de sofrer pelo Teu nome. Porque assim como o Senhor morreu naquela cruz e não se envergonhou de nós, assim também nós não nos envergonharemos do Senhor nenhum dia nessa terra, Senhor. Guarda o nosso coração quando o nosso coração titubear, tremer, temer, com medo de como as pessoas vão nos ver, como seremos criticados. Guarda o nosso coração para que perseveramos, confessando o Teu nome, não se envergonhando do Teu nome até o fim, mesmo se a nossa vida for ameaçada, como de muitos cristãos foram ameaçados ao longo da história, aqueles 70 milhões que já morreram por causa do Senhor. Porque nós sabemos que um dia toda vergonha vai passar, porque o Senhor vai voltar. E aquele dia, os últimos serão os primeiros. Os envergonhados serão exaltados, os humilhados reinarão contigo para todo sempre. O nosso Deus. Quero viver perto de Ti, sei que és real, vives em mim. Quero ouvir anjos cantarem em uma só voz, aleluia. Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. O grande eu sou. Quero estar perto de Ti, amar Tua palavra, ouvir Tua voz, ver ossos secos. Convido outra vez, só voz, cantamos aleluia, Santo, Santo,
digno, não há outro, não há outro poderoso, poderoso, grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que és digno, não há outro poderoso, o grande eu sou, o grande eu sou. Muralhas vão cair, demônios fugirão, ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada resistirá ao seu poder e à presença do grande eu sou, 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 do grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou. Ele é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. Glória a Deus. Nós te adoramos, Senhor, aqui reunidos nesse lugar. Nós nos rendemos a Ti, a nossa vida, e queremos viver para Ti assim, para sempre. Somos Teus, na alegria ou na perseguição, somos Teus. Quando honrados ou quando chacoteados, somos Teus. Quando respeitados ou desrespeitados, ainda assim estaremos contigo. E será como culto e devoção ao Senhor. Existe alguém entre nós aqui, ainda todos de cabeça baixa em oração, que quer entregar sua vida a Jesus desse jeito, dizer: eu sou teu, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero me reconciliar contigo, eu quero viver para ti. Existe alguém entre nós? Faça um sinal com a sua mão, eu quero orar por você, onde você estiver. Deus abençoe, viu, irmã? Deus abençoe. Existe mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Faça um sinal com a sua mão. Então, eu queria, irmã, você que levantou a mão, queria que pedir para algum irmão chegar pertinho dela, dar um abraço, em primeiro lugar, alguma irmã aqui da igreja. A pastora Carmen vai chegar lá, né? Repete comigo essa oração, irmã, baixe sua cabeça. Eu entrego a Ti o meu coração, a minha vida, quero ser Tua. Me arrependo dos meus pecados, mas sei que o Senhor morreu naquela cruz para me perdoar e me salvar e me chamar nessa hora. Eu me entrego.
Coloco em Ti a minha fé. Seja o meu único suficiente, Senhor, Deus e Salvador, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, viu, irmã? E a pastora Carmen, a pastora pode dar depois, conversar um pouco mais, a gente tentar poder lhe ajudar. Eu queria terminar o culto com uma brincadeira. Não é bem uma brincadeira, mas uma música antiga, né? Que a gente falava assim, eu quero é Deus, não importa o que vão falar de mim. Quem lembra dessa música aí? Então vamos dizer isso para o Senhor, para a gente acabar esse culto hoje. Pastor Jean, tira essa mesmo lá do fundo do baú. E a gente vai celebrar o Senhor dizendo isso para Ele hoje. Sair daqui dizendo isso e cantando isso. Eu não estou nem aí. Eu quero Deus. Aí os jovens aí tem que pensar assim, hein? Tô nem aí. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja conosco hoje e até o fim. Amém, amém e amém.